Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Primeiramente, desculpa o atraso aqui, estava com um probleminha técnico na conexão, mas o Fernandão já está aí, desculpem novamente o atraso. Fernandão, me vê bem, me ouve bem? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ouvindo e vendo. Legal, Feio é como. isso aí. Fernandão, pessoal, legal, eu já vou apresentar a Gelaboral aqui, que eu comecei um pouquinho depois, para o pessoal que segue o Fernando conhecer quem é a Gelaboral, depois eu apresento o Fernando e a gente começa o nosso bate-papo, tá? Então, pessoal, a Gelaboral é uma empresa de qualidade de vida corporativa, né? A gente trabalha com bem-estar e saúde nas empresas e surgiu essa ideia, né, nesse momento que a gente está passando em pandemia, de trazer um lado positivo aqui do Brasil, né? E o Fernando é um cara de bom papo, conhece muita coisa, vocês vão gostar muito de falar com ele, né? Então, estou vendo uns comentários. Está melhor agora, pessoal? Estão me vendo? Eu tô ouvindo bem aqui, tá tudo ok. Parabéns Perfeito. a Gelaboral aí pela iniciativa. Legal nesse tempo aí de pandemia a gente poder ter uma distração, conversar. E é uma empresa que eu conheço muito bem e é uma empresa séria. Por isso que eu topei aí. Legal. Fernandão, vou apresentar você rapidamente, né? O Fernando é advogado, um advogado bem sucedido, né? Trabalha bastante tempo com isso e fez diversas expedições pelo Brasil que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Fernando, além de tudo isso, é pai, é avô. Então, quando a gente fala de expedição de moto, talvez o pessoal imagine um menino que está com a moto, a primeira moto, e rodando por aí. Fernandão, queria que você falasse um pouquinho mais sobre você e falasse também se você é motociclista há muitos anos, como é que tudo isso começou? Bom, o que ele apresentou é isso. Eu sou um senhor advogado e não estou nesse mundo das motos há muito tempo, né? Na minha juventude, eu sempre gostei de moto, na minha juventude, na minha idade madura, mas eu acabei, por questão aí de opções, não andando de moto. Eu sabia andar, andava na moto de uns amigos, né? Tem até uma história interessante. Eu tinha um amigo, tenho um amigo até hoje, da minha época de juventude, o Eduardo Burguerese, e ele tinha umas motos grandes na época, e ele tinha uma casa em Peruíbe, da família dele tinha uma casa em Peruíbe. E a gente ia de São Paulo a Peruíbe, acho que dá uns 150 quilômetros. Eu ia na garupa da moto dele, e na época sem capacete, sem nada e tal. E aí chegava lá, na época de férias, ele voltava para trabalhar, porque ele já era formado. Eu, na época, ainda estudava engenharia na época, a primeira faculdade minha. E, e ele voltava a trabalhar, porque ele já era formado, e deixava a moto lá. Eu ficava a semana inteira andando na moto dele lá, com as meninas, na garupa. E eu dizia que a moto era minha e tal. Quando chegava no final de semana, ele voltava, e aí eu tinha que dizer para o pessoal que eu tinha emprestado a moto para ele. Nunca contava que a moto era dele. Ele ficava andando na cidade lá na minha moto. O pessoal achava que a moto era minha. Mas era só assim uns rolezinhos de moto. E eu nunca tive moto. A questão aí de uns 8, 9 anos atrás, eu fui com um amigo, eu, a Analice, não sei quem conhece, aí o pessoal que me conhece sabe quem é, minha namorada de 10 anos já que a gente está junto. E nós fomos num show lá no Instituto Ema Clabin, e um amigo nosso, o Shed, que está aí assistindo aí, Chetimão aí, um corintiano. O Shed, Ixi, é, ele apareceu lá com uma moto, com uma Boulevard. Nós fomos no show de carro e ele foi com a moto. E eu, quando eu vi aquela motona dele lá, eu fiquei olhando aquilo lá pensando, puxa, será que agora não é a hora? Viajar de moto deve ser muito bom. Aí, conversando com ele, ele me entusiasmou muito.
eu perguntei para a Analice, até nunca tínhamos tocado no assunto, se ela gostava de moto, ela disse que gostava, e eu, na semana seguinte, estava inscrito na autoescola lá para fazer o negócio, tirei a carta, coisa rapidinho, e aí comecei com moto, e nunca mais larguei disso aí. Já tem acho que uns 8, 9 anos, mais ou menos. Fernandão, deixa eu dar um recadinho pro pessoal aqui. A gente está com 55 pessoas, muito legal, várias pessoas queridas por aí. Pessoal, para quem quiser compartilhar com os amigos, tem um aviãozinho ali embaixo. Quando vocês clicarem no aviãozinho, marquem os amigos que vai ser bem bacana a conversa. Vamos chamar mais gente aí, bater o recorde da semana passada na live. É, que legal. E, Fernandão, e aí eu comprei uma primeira moto, que era uma CB300, depois fui para uma Transalp, aí roubaram essa minha Transalp, foi até uma situação engraçada, porque eu estava indo com um analista viajar de avião, viajar normal. A gente ia para a Argentina. E eu passei no meu escritório rápido para pegar alguma coisa que estava lá, deixei a moto na porta, quando eu saí, tinham roubado a moto. Aí eu fiz lá um BO e quando estava no aeroporto, contei para a Analice, roubaram minha moto. Ela falou, acabou a viagem. Nossa, agora ele vai ficar aborrecido. Tal. Eu passei numa loja ali acho que é da La Selva, uma livraria que tinha no aeroporto, comprei umas meia dúzia de revistas de moto e na viagem já escolhi a moto que eu ia comprar quando eu voltasse da viagem com o dinheiro do seguro. Não me abalou em nada. Mas é isso aí. Foi assim que eu comecei a andar de moto. e onde que surgiu essa paixão por aventura? Eu sei que você não gosta muito desse termo aventura, mas quando começou e depois você explica para o pessoal por que você não gosta desse termo aventura. Olha, eu fiz uma reflexão, inclusive num livro que eu escrevi, né, sobre uma das viagens que eu fiz, que eu acho que desde criança eu tinha uma atração por expandir os limites, por conhecer lugares diferentes e tal. Eu conto lá que na casa da minha mãe tinha uma lista telefônica que chamava na época Livro Vermelho, e essa lista telefônica tinha um mapa em branco e preto da cidade de São Paulo. Era tipo um guia de rua na época, que vinha encartado, vinha lá nas páginas desse livro. Eu era menino, eu tinha uns 12 anos. Então, cada vez que eu ia em algum lugar, ou que minha mãe mandava, ou eu tinha que fazer alguma coisinha, tal, que eu saía sozinho, de ônibus ou a pé, quando eu chegava em casa, eu pegava uma canetinha de colorir, ia lá e coloria todas as ruas que eu tinha conhecido naquela minha saída de casa. E depois eu ficava todo assim orgulhoso, olhando aquele livro vermelho todo pintado, com os horizontes que eu ia expandindo, assim, da minha casa para o resto da cidade e tal. Então, eu acho que desde criança. E quando eu comprei essa primeira moto, como eu falei lá que eu vi essa moto do Shed lá e fiquei pensando em viajar, o meu objetivo era exatamente esse, era fazer viagens de moto. Eu não sabia para onde. Eu comecei com coisas pequenas, ia até Santos, depois ia até Sorocaba, e fui aos poucos me capacitando e expandindo um pouco os meus horizontes para poder ir cada vez mais longe de moto. Né? O meu objetivo, na época que eu acabei alcançando, né, era percorrer todos os estados brasileiros de motocicleta. Né? Inclusive lugares onde eu nem tinha ido sequer de avião, de carro e tal. Esse era o meu objetivo e que eu acabei fechando no ano passado. Fernandão, aproveitar que você falou que percorreu o Brasil inteiro, fazer uma pergunta para você, né? Até por isso que surgiu a ideia da live, né? A gente está num tempo que a gente só ouve falar coisa ruim do Brasil, e você, como conheceu o Brasil inteiro, né? Queria que você falasse um pouquinho do Brasil, qual que é a sua impressão do povo brasileiro, do Brasil, o pouco que você conheceu, ou muito que você conheceu, para dar um panorama para o pessoal que está entrando aí. Olha,
eu não posso dizer que eu conheci o Brasil inteiro, principalmente porque eu viajei o Brasil inteiro e porque eu tenho esse hábito de ficar olhando pelo mapa. Eu tenho um rastreador GPS, onde eu tenho todas as minhas viagens anotadas ali, todo lugar que eu vou com esse rastreador. E eu percebo que, embora eu tenha ido muito longe, eu tenha passado por todos os estados, todas as capitais brasileiras, não dá para ninguém dizer que conhece o Brasil inteiro, né? Mas eu conheço bastante do Brasil, né? Eu acho que viajar traz muito conhecimento, de qualquer forma, né? De avião, de carro, de navio. Mas eu acho que a viagem de moto, ela deixa a gente muito próximo das pessoas, dos lugares, né? Às vezes a gente viaja de carro e você entra no carro, fecha os vidros, liga o ar-condicionado, coloca um som, né? E você fica ali dentro de uma cápsula. Você não sabe exatamente quanto de calor está fazendo lá fora ou de frio. Você não consegue sentir os bons e os maus aromas da estrada. Você não está muito em contato, né? Com a moto, não. Com a moto, o pessoal de moto costuma dizer muito isso, né? Que o motociclista, ele não vê a paisagem, ele faz parte da paisagem, né? Então, a gente tem muito contato com as pessoas, a autonomia da moto também não é muito grande, né? Você tem um carro que tem autonomia de 500, 600 quilômetros. Uma moto, a gente costuma ter uma média de 300 quilômetros para 350, para acabar a gasolina. Então, você vai parando a cada 200, para mais, conhece mais pessoas. Então, eu tenho uma boa noção de que o Brasil é um país, realmente é o que se fala, um país continente, é um país com desigualdades muito grandes, né? Não no sentido assim político, né? Você atravessa uma divisa, é muito interessante isso, você sai de São Paulo, atravessa a divisa para Minas, 10 quilômetros, depois você para num posto, você nem percebeu direito que você saiu de São Paulo, o sotaque é outro, o jeito de falar, o linguajar. Quer dizer, o Brasil é muito plurimo, é muito grande, tem muita diversidade, né? Mas eu conheço bastante dessa diversidade, mas não poderia dizer que conheço o Brasil todo. Seria muita presunção, né? Mas eu entendo ainda aí um pouco mais. Fernandão, eu fiz uma pergunta para você, acabei falando isso porque eu lembrei, né? Mas aquela questão que você fala de aventura, que você não gosta muito de usar esse termo, né? Principalmente a questão da moto, aventura. O que você pode falar para o pessoal? Que tem um pessoal que anda de moto, que segue você, e para o pessoal também que nunca andou de moto. Olha, pode parecer uma questão semântica, né? Um jogo de palavras e tal, mas de fato, eu acho que aventura, né, para mim, soa muito como se fosse alguma coisa assim feita na bossa, feita de qualquer maneira, sem muito planejamento e tal. Eu não gosto muito de aventuras, né? Eu prefiro fazer expedições, que é o nome que eu emprego, que eu uso para uma viagem bem organizada, com roteiro determinado, com plano B. Eu acho que a diferença entre uma aventura e uma expedição é que na expedição você tenta prever determinadas contingências, né? Então, puxa, se me acontecer isso, o que eu faço, né? Como eu posso resolver o problema tal se acontecer tal eventualidade, para onde eu vou, e se chove, e etc. Quer dizer, a expedição, acho que ela envolve uma preparação, envolve uma elaboração, né? Que é óbvio que ninguém consegue prever todas as eventualidades, né? Mas eu acho que a maioria delas é possível prever,
né? É, por isso que eu tive Fernando, um pouco aventura de expedição. fala um pouquinho das expedições que você já fez, né? Eu tô aqui com o livro Estradas e Histórias, né? Que foi uma das expedições que você fez. Fala um pouquinho, porque nem todo mundo sabe que você já viajou pela Argentina, já foi para Venezuela. Põe todo mundo na mesma página para que depois você dê algumas orientações sobre quem quer fazer Tá? uma expedição. Olha, em termos de Brasil, já falei, né? Todos os estados brasileiros, inclusive os mais difíceis, que eu considero os mais difíceis, não só pela distância, né? Mas são o Acre, é longe, existe, tem gente que duvida, mas o Acre está lá, existe, já fomos até lá. As estradas do Acre, na época que eu fui, eram ruins demais, né? Depois, talvez a gente fale até sobre isso, quando eu falar sobre os cuidados com a moto e tal. Eu quase perdi uma moto no Acre lá. E o Roraima, Rondônia e Amapá. E Amazonas também, né? Recentemente a gente fez uma expedição até a Venezuela. Nós fomos lá em plena crise, aí pessoal toda hora me chamam de louco, né? Porque eu invento uns negócios. A minha sorte é que a Analice, parceirona, topa, ela vai. Mas eu fui parar lá na Venezuela, em plena crise daquele maluco. Inclusive, eu brinquei com você várias vezes, né? Eu mesmo brinquei com você várias vezes da Venezuela, que você ia para Venezuela, tal, enfim. Pois é, Mas fui. depois, mais para frente, a gente vai falar aqui daquele aplicativo para acompanhar a viagem, né? Então, aquela sua outra viagem na Argentina que você cruzou a Argentina com a Analice, né? Muito É. legal. Mas, Fernandão, fala um pouquinho, um conselho, assim, os conselhos para quem quer fazer uma expedição, né? Quem quer começar, o que você aprendeu que você pode passar para o pessoal que está ouvindo a gente? Olha, eu acho assim, a moto é um dos meios de transporte, um dos meios de diversão. Eu acho que algumas coisas até que eu vou falar valem para outros tipos de viagens, né? Por exemplo, né? A pessoa ela quer ir mergulhar em Fernando de Noronha. A pessoa quer, ela tem aí como hobby surfar e o sonho dela é surfar nas ondas monumentais do Havaí. Sei lá, cada um tem o seu hobby, o seu gosto. O meu é moto, né? Eu acho que se eu fosse dar hoje um conselho, eu não gosto muito dessa palavra, mas se eu fosse dar uma dica, falar com alguém aí que vá praticar o seu hobby, que esse hobby envolva aí uma viagem e tal. Primeiro conselho, se capacite, né? As pessoas precisam se capacitar. Quem vai surfar no Havaí, com certeza, não é igual pegar onda no Guarujá, né? Pegar onda numa praia normal. Quem quer pular de parapente, quem quer mergulhar em Fernando de Noronha, se capacite. E eu acho que quando eu comecei essas minhas expedições, que no começo eram aventuras, que eu não tinha muita preparo, eu fui aprendendo com o tempo, né? Eu percebi que eu não tinha capacidade para desenvolver uma atividade dessa, que ela era um pouco perigosa, né? Para ter uma ideia, entre eu tirar a habilitação, né? Tá me vendo Fernandão, eu acho que o seu travou. O pessoal que está ouvindo, normal? como é que está a imagem do Fernando? Voltou. Entre eu receber a minha habilitação para moto e
internacional, né? Eu fui Argentina, Uruguai e Paraguai. Foram 10 meses. E quando eu tirei 10 meses, eu já estava na estrada. Espera um pouquinho. Eu já estava na estrada. Mas eu não fui assim, como eu disse, não foi uma aventura, não fui na bosta. Para vocês terem uma ideia, tem até amigos meus que ficam contando. Eu já fiz 32 cursos de pilotagem de moto. Essa parte que eu já falei, falar um pouquinho da Carnaúba. Acho que ninguém conhece, quem não lê o livro não sabe o que é Carnaúba e por que você compara uma viagem com esse termo. Tá. Numa dessas andanças minhas aí pelo Nordeste, eu conheci um senhor lá, porque eu tenho esse hábito de ir viajando, parando e conversando com as pessoas. Eu gosto muito de história, de geografia, de sociologia. Aí conhecer os locais, saber algum fato histórico importante, um fato geográfico importante e tal. E nessas conversas eu vi um senhor lá e a gente estava falando, e ele começou a me contar sobre a carnaúba. Eu não me lembro exatamente por que surgiu esse assunto. Ele falou, acho que era no Ceará, é uma árvore tão importante lá para o pessoal do Ceará, que inclusive ela está na bandeira do Ceará, né? É uma árvore que dela nada se perde. Eles chamam essa árvore lá de árvore da vida, porque é de tão relevante que ela é. Então, a pessoa que tem essa árvore, ela aproveita, por exemplo, o caule para construção civil, os frutos dela, os coquinhos lá, para ração animal, eles tiram da folhagem, eles também fazem artesanato, eles fazem cobertura de casa, eles tiram dessa árvore também uma cera, que é a cera de carnaúba, que não sei se ainda é usada, hoje tudo é muito sintético, né? Mas quando eu era criança eu passei muita cera no chão da casa da minha mãe lá, aquela cera parquetina lá tal, era a cera de carnaúba e tal. Então é uma árvore que tudo se aproveita, né? Tudo se aproveita. E eu acabei relacionando uma boa viagem com a carnaúba porque dá para se aproveitar tudo da viagem, né? A viagem tem várias fases. Então você tem que saber em cada fase da viagem aproveitar. Tem gente que está sempre com a expectativa num futuro incerto, né? Ele acha que a viagem vai ficar legal o dia que ele partir. Outro acha que vai ficar legal, depois ele acha que vai ficar legal no dia que ele chegar, no dia que até o cara começa a viagem ficar tão ruim porque ele não aproveita nada que ele acha que a viagem vai ficar boa que ele voltar para casa, né? Então a gente tem que começar a perceber os marcadores da vida, da viagem, para tentar aproveitar cada fase dela, né? Desde o comecinho até a volta para casa, né? Deixa eu fazer um comentário com você aqui, Fernando. Uma pessoa de Salvador acabou de escrever, que talvez você conheça ela, né? E até, olha que interessante, quando a gente divulgou a live, mais de 50% das pessoas que visualizaram eram do Nordeste, né? Então é bacana que a gente aqui de São Paulo, né? Mas tem muita gente do Nordeste acompanhando a nossa live aqui. Ah, legal, legal. Fernandão, fala um pouquinho da preparação para uma expedição. O que você leva em conta para fazer uma expedição? Olha, eu acho que a preparação é a primeira fase da viagem, né? Eu e a Annalise, a gente curte muito essa fase. Eu acho que eu vejo isso na maioria das pessoas, né? Elas preparam uma viagem, elas programam uma viagem, principalmente quem vai de avião, né? De um outro meio assim, de transporte mais direto. A preparação deles é assim, comprar a passagem, reservar o hotel. Essa é a preparação da viagem, ficar esperando o dia embarcar, né? A gente não. A gente faz primeiro, tem uma ideia, né? Então, como nós fomos nessa última
viagem aí para Manaus, depois para Venezuela, tá? Então você coloca lá. E aí começa a estudar as alternativas de caminho, né? Depois você começa, a hora que você estudou as alternativas de caminho, escolheu um mais ou menos, você começa a ver em detalhes assim, lugares onde você vai passar, o que tem de interessante em cada lugar. Então aí a gente pesquisa clube, a gente pesquisa revistas, entra às vezes em sites de viagem para esse local, ou para esses locais, em grupos, né, de moto, assim, tem vários grupos de moto, de pessoal que viaja, e a gente faz algumas consultas, aí fazer o estudo, o que precisa. Quando nós fomos nessa viagem, que fomos até Manaus, tem um trecho que é, acho que é a pior estrada do Brasil, que é a BR-319, acho que poucos motociclistas foram loucos o suficiente para fazer esse trecho de viagem no Amazonas até Manaus. É uma estrada com uns 500 quilômetros só de terra, terra ruim, buraco, ponte de madeira precária, uma viagem muito, muito difícil, né? Então, para a gente poder enfrentar esse trecho, a gente tinha que conhecer, é tipo conhecer o inimigo, né? Acho que eu e a Analice assistimos assim dezenas de horas de vídeos no YouTube, né, de pessoas que fizeram esse trajeto. A maioria fazia de carro, né? É o Hopi Hari do jipeiro, né? Eles gostam agora, essa época que chove muito, eles adoram ir para lá para atolar o carro, e nós somos numa época um pouco mais seca, mas a gente curtia, a gente sentava na televisão, vamos ver o BR-319, entrava, ficava assistindo. Depois começamos a pesquisar o site do DENIT. Então, essa fase de preparação, ela é muito gostosa. E eu vejo que a maioria das pessoas desperdiça isso. Ela passa por cima. Para ele, a viagem começa no dia da partida. Não existe esse negócio antes. Quando muito, essas pequenas providências, né? Então, eu preciso ver a documentação, preciso escolher qual é o meio de transporte, ou preciso comprar passagem, etc. A gente chegou em Manaus, a gente sabia o que ia fazer lá, né? A gente foi visitar pontos turísticos que não são conhecidos pela maioria dos turistas. Tudo isso vem da preparação, né? Montar o roteiro. A gente não tem mais hábito de reservar hotéis, né? Nessa primeira viagem que eu fiz de moto, com 10 meses de habilitação. Eu acho que está carregando de novo aqui, Fernandão. Voltou? A cada dia eu colocava lá. O primeiro dia, por exemplo, a gente colocou que ia dormir em Florianópolis. A gente ia sair de São Paulo e dormir em Florianópolis, uma tacada só. Eu coloquei no Google, eram 700 quilômetros, o Google dizia que gastava 8, 9 horas. Falei, tranquilo. A gente achou que tinha tempo sobrando, saímos cedinho, paramos em Curitiba, fomos almoçar lá na Santa Felicidade, almoço tranquilo. Depois fomos visitar um ponto turístico lá em Curitiba, que é o Vila Velha, um parque lá, não é esse aqui do Espírito Santo, é um lá em Curitiba. E fomos e tal. Eu não tinha noção que tinha que ficar parando para abastecer a moto a cada 200 quilômetros. Eu não tinha muita prática para correr. Eu sei que nós chegamos em Florianópolis que é meia-noite. E a previsão minha para chegar jantando, almoçando em Curitiba, tudo, eu achava que eu ia chegar em Florianópolis às 6 da tarde. Chegar lá meia-noite. Isso aí, com o hotel, porque eu tinha que chegar lá, porque eu tinha o hotel reservado, né? E a cidade seguinte, a outra também. Hoje eu não faço mais isso. Hoje a nossa preparação, cheguei todo assado, não tinha prática, né? Foi um aprendizado isso para mim. Hoje eu não faço mais isso, né? Fernandão,
Tem várias perguntas aqui, mas eu marquei duas. Uma delas perguntaram qual foi o ponto mais inusitado assim da viagem. Olha, são muitas viagens, né? A gente já fez muitas viagens. Acho que se somar, assim, eu na garupa também. A analista também pilota, é que ela tá de lado, mas ela também pilota. Eu acho que eu já rodei aí entre Brasil, América do Sul, também um pouco nos Estados Unidos, uns 250 mil quilômetros, mais ou menos, de moto. Então, tem muitos pontos inusitados, né? Um ponto assim emblemático, assim que era uma coisa que eu queria muito conhecer, a Transamazônica, né? Rodei, eu fui no início e fui no final da Transamazônica. Eu percorri a parte dela de terra, de asfalto e tal. Essa estrada que eu citei é a BR-319, que é considerada a pior estrada do Brasil, né? Nem sei porque que eu tinha vontade de ir lá, mas eu tinha, né? Eu já fui para a Serra Pelada de moto, nós já fomos para Cusco, no Chile, nós já fomos para o deserto do Atacama, eu já fui para o Ushuaia, quer dizer, tem vários pontos assim. Nordeste brasileiro é maravilhoso pela região, pelas pessoas, também locais assim. Fui conhecer as obras de transposição do Rio São Francisco, eu fui até o local onde mataram o Lampião, né? E tem um lugar assim que para mim e para a Analice ficou muito especial, né? Quem conhece a Analice sabe, para quem não conhece, a Analice é baiana, ela nasceu numa cidadezinha lá no sertão da Bahia, e ela veio para São Paulo com acho que 8 anos de idade. Então ela não conhecia praticamente a cidade dela. Ela, não vou falar quantos anos ela está, que é bastante tempo. E ela não conhecia a cidade dela. E numa dessas viagens, nós acabamos indo até o sertão lá da Bahia, na Caatinga, um local assim bem pitoresco, bem interiorano, mas uma cidade muito lindinha, uma cidade pequena, tal. Ela até nem queria ir. Aliás, o pai dela foi um dos maiores desincentivadores, porque ele achava que era muito perigoso a gente se embrenhar de moto pelo interior, porque, de fato, as estradas do interior da Bahia, principalmente as estradas estaduais, que a gente teve que pegar várias, né, são muito ruins. Mas nós fomos. A Analice, a princípio, não queria, depois, no meio da viagem, ela mudou de ideia, numa das viagens, ela mudou de ideia e ela quis ir, eu a levei até lá, essa cidade. Então, eu acho que se eu fosse escolher talvez o local mais assim pitoresco, mais emblemático para nós, assim seria a cidade de Monte Santo, lá na Bahia, né? Mas não dá para descartar tantos outros lugares, né? Não dá para descartar. Fernandão, já que você falou dos perigos, né? Assim, quais são os perigos de uma expedição? Olha, eu coloco assim que não é nada jocoso, mas o maior perigo é na volta o arrependimento, né? Isso tem vinculação exatamente com o que eu falei da preparação. Você, quando vai organização, você ter noção do lugar para onde você está indo, conhecer detalhes, estudar pontos turísticos, pontos não muito conhecidos, tentar estudar. Porque o que às vezes acontece assim, por exemplo, né, uma pessoa adora barco,
adora velejar, adora todas essas coisas do mar, aí, de barco e tal. Aí ele vai para uma determinada cidade, lá no Nordeste, por exemplo, né? E o que acontece com o que eu vejo muita gente? O cara vai para lá, fica na praia. Ele toma sol, cerveja, dorme à tarde, janta à noite em camarão, e no outro dia vai para a praia, depois volta. Passa uma semana lá e volta. Aí quando ele chega assistindo aí um canal qualquer, aí, um History, um Discovery, que a 2 quilômetros da onde ele ficou, ali, o Museu Naval da América Latina. E o cara perdeu de conhecer aquele ponto porque ele não se preparou, porque ele não conversou com as pessoas, que é até uma outra dica, né? Conversar com as pessoas, né? A gente tem muito hábito isso. A Analice fala, se deixar, ela fala até com a moto, ela gosta de conversar, né? A gente Fernando, no próximo live, eu vou marcar com a Analice para ela ter direito de resposta, tá bom? Pode botar ela aqui que ela fala. A gente gosta muito de conversar com as pessoas. No posto de gasolina, algum atendente de um comércio, a pessoa do hotel, pessoas que a gente encontra às vezes em algum lugar e tal. Essas pessoas são as maiores fontes de informação, né? O que às vezes a gente vê muito é a pessoa vai viajar e ela chega no hotel, ela compra um pacote, aqueles ônibus turísticos, né? Aquelas coisas lá de city tour e tal. As pessoas te levam a conhecer o que interessa para eles, né? Você vai comer no restaurante que paga mais para o guia turístico, você vai visitar atrações turísticas que são super manjadas, né? Que eu acho que a gente deve ir. Óbvio, você vai para Salvador, você vai no Farol da Barra, você vai no elevador Lacerda, tudo bem, tem que ir. Mas Salvador não é só isso, né? Tem umas coisas super interessantes que só quem é de lá, quem conhece bem, que vai te dar a dica. Isso não está em nenhum guia turístico, porque é uma atração que não paga nada para ninguém para ir até lá, né? Então, eu acho que um dos grandes riscos da viagem, fora os normais, né? Eu acho que é o arrependimento, eu colocaria assim, né? Fernandão, tem duas perguntas aqui. Uma do Rogério, né, nosso amigo, sobre o óculos escuro, e uma outra estão perguntando se você já pediu desculpa para o frentista. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa é uma história que está no livro que eu conto. Eu estava lá no interior do Pará, um calor danado, e eu parei num posto para abastecer. E aí, por causa do calor, a gente anda, quando viaja de moto, pessoas mais precavidas, né? A gente usa um equipamento de proteção que é muito pesado. É uma jaqueta com um tecido muito grosso, calça com proteção, capacete, sempre de luva. Eu uso até um colete com airbag, protetor de coluna. Quer dizer, muita coisa que faz muita diferença em regiões muito quentes. Então, eu cheguei lá no posto, estava um dia muito quente e tal, escuro e tal. Aí, tirei tudo lá, tirei a camiseta, tirei a jaqueta, tirei capacete, tirei luva, fui pondo tudo em cima da mão, o óculos. Normalmente eu penduro o óculos nos cabos da moto, assim, ou penduro na camisa e tal. Bom, tirei tudo, aí o cara abasteceu, aí eu falei para ele que eu ia comprar água, entrei lá na lojinha para comprar água. Eu fiquei conversando com um senhor lá, me contando umas histórias tal, sobre a construção, porque eu estava na Belém Brasília, na estrada Belém, BR-153, na Belém Brasília, que era uma estrada também, que tem uma história lá no livro sobre essa estrada. Aí quando eu acabei de conversar com o cara, fui lá, agradeci o frentista que ficou tomando conta da minha moto, ele ficou sentado ali do lado da moto, pedi para ele olhar minhas coisas, que tá tudo em cima do banco e tal.
Aí vesti tudo, capacete, luva, e saí. Quando eu saí do posto, estava quase chegando na estrada, a claridade começou a me incomodar e eu percebi que eu não tinha posto o óculos escuro de novo. E aí eu bati aqui no peito, não estava, olhei se estava nos cabos de comando da moto, não estava, tal. Aí eu falei, puta, acho que eu esqueci lá, ou caiu no caminho, né? E aí voltei com a moto, uns 100 metros entre a estrada e a bomba de gasolina lá. E vim olhando devagar, não achei, encontrei o frentista lá no mesmo lugar, um cara gordão lá, tal. Que parecia que ia estourar o macacão dele lá, tal. Um cara sentadão na cadeira lá. Eu falei, ô, meu, você não viu aí um óculos escuro, tal, que eu deixei aí, tal? Não, não vi, não, tal. Eu falei, o óculos assim. Aí ele falou que não viu, que não sabia, tal. Aí ele me perguntou assim, né? É óculos caro? Eu fiquei cismado com essa pergunta, né? Eu até falei, era um óculos de ótica, não era um óculos de camelô, era um óculos, não era caro, mas era um óculos bom. Aí eu falei, não é não, é um óculos aí, comprei na estrada, para ver se o cara, né, às vezes devolvia, né, que é a porcaria, falar, vou ver se eu acho. Não, mas aí ele falou, não vi nada, não. Eu fiquei muito puto, achei que o cara tinha certeza que o cara roubou meu óculos, o cara me roubou o óculos, tal. Eu fui reclamando, tal. Depois falei, agora dane-se, você vai embora, depois eu arrumo outro e tal. Aí foi. No dia seguinte, quando eu aí fui dormir no hotel e tal, aí no dia seguinte eu ia sair, eu tenho uma bolsa que eu coloco em cima do tanque da moto, é uma bolsa específica, aí eu enfio tudo lá. Eu punha cigarro, isqueiro, celular, rastreador, mapa, aquilo ficava cheio de coisa lá. E aí eu achei que estava muito bagunçado, eu estava procurando alguma coisa, não sei se o cartão para pagar o hotel e tal. Eu falei, deixa eu arrumar a bolsa. E aí, arrumando a bolsa, eu achei o óculos lá dentro da bolsa. E eu até comento isso no livro, que eu fiquei muito envergonhado de ter xingado. Eu não xinguei ele, entendeu? Mas mentalmente eu julguei o cara, chamei ele de tudo que era nome do caminho e tal, mas Fernandão, eu vou deixar gravado. Vou é, deixar gravado suas desculpas para ele. Se um é, dia, vou deixar, se ele assistir, tá desculpado, né? pois é, pois é. Fernandão, deixa eu falar uma impressão como leitor do livro, né? Que eu acho que é importante. Tem algumas pessoas que leram o seu livro e outras pessoas não leram, né? Inclusive, a Carol escreveu uma coisa que eu ia falar, por isso que eu lembrei disso. No comecinho do seu livro, você agradece algumas pessoas, né? Eu achei legal falar isso, porque uma das pessoas é a Carol, sua filha, que te incentivou a viajar, né? Isso eu acho legal passar para todo mundo, porque, poxa, você começou a pilotar mais velho, tem vários perigos e acho que talvez a ajuda da Carol te incentivou, né? Ou destravou com que você viajasse. Acho que essa é uma coisa que eu queria passar para as pessoas. E assim, como leitor também, o livro ele flui. Então, no finalzinho, daqui a pouquinho está acabando, o Fernando vai comunicar uma promoção para vocês aqui. Mas o que é legal? Você parece que está viajando com o Fernando na garupa. Algumas pessoas falaram de alguns aromas, coisas que só quem for ler o livro vai sentir, né? Vai lembrar dos aromas, essas coisas, É, pelas cidades. Então é muito interessante, né? E uma outra coisa que você falou de conhecer o lugar. Quando você falou pela primeira vez para mim, eu lembrei da viagem que eu fiz para a Itália, né? Que é a terra da minha avó, da minha mãe. E lá o pessoal só oferecia aquela pizza redonda, massa fina, totalmente diferente da pizza que a minha avó fazia, que era uma pizza quadrada e grossinha. E eu fui perguntando até achar essa pizza, então acho que esse recado, para quem não é muito do mundo das motos, é interessante. Se eu voltasse da Itália sem ter comido aquela pizza que a minha avó fazia, não era a Itália. Então, essas dicas que o Fernando passou, de perguntar para o frentista, conversar, falar um pouquinho aqui atrás que você saiu correndo dos índios, né? É, tem, assim, o Fernando conheceu uma aldeia, falou com os índios, então tem muita coisa
Isso eu aprendi com meu pai, que está vendo aqui a live, né? Meu pai falou, eu viajava lendo livros. Então, nessa quarentena aqui, é uma oportunidade da gente viajar com o Fernando pelo Brasil e conhecer umas partes boas, né? Fernandão, eu quis falar isso para não ficar muito para o final e esquecer de falar, tá? Mas a gente tem mais uns 10 minutinhos para bater um papo aqui. Sobre a minha filha, a Carolina, né? Porque eu tenho dois filhos, tem a Carolina e tem o Tiago. E nesse ponto aí, os dois divergem, né? O Tiago, eu comentava com ele dessa minha intenção de fazer essa viagem pelo norte e nordeste do Brasil, né? Acho que eu não descrevi, essa que está no livro aí. Eu saí de São Paulo, Minas, Goiás, Tocantins, Pará, aí entrei no Maranhão, vim descendo todos os estados do Nordeste e tal. E tinha uma coisa que hoje eu considero uma lenda urbana, né? Todo mundo que eu dizia que ia fazer essa viagem de moto por esses lugares, com uma moto grande, uma moto cara, uma moto grande e tal, sozinho, né? Porque a viagem teve duas etapas, de São Paulo até Maranhão, né? Tocantins, Goiás, Pará, etc., até São Luís do Maranhão, eu fui sozinho, nem a Analice não foi. Porque ela estava trabalhando ainda, ela não conseguia sair para viajar. Ela foi lá em São Luís do Maranhão, me encontrou de avião e fez a parte do Nordeste. Então, quando eu comentava com os outros que eu ia fazer essa viagem sozinho pelo Norte e Nordeste, entrando aí no Pará, tal, todo mundo dizia que não devia ir, que eu era louco, que iam roubar minha moto, que eu ia morrer, que ia ser assaltado, não sei o que lá e tal. E o meu filho, Tiago, era um que se filiava a esta corrente do terror. Ele não queria que eu fosse. Aliás, ele não queria nem conversar sobre o assunto. Ele não me dava muita abertura de falar da viagem. Eu sentia. Eu começava a falar com ele, ele, tipo, tá. Ele não era a favor, tá. E tem uma peculiaridade. A mãe deles havia falecido há uns anos atrás. Quer dizer, eu era o que sobrou aqui, bom ou mal, não sei, né? Mas o que sobrou aqui fui eu para eles, né? Então, eu tinha receio também que a Carolina não quisesse que eu fosse. Então, eu enrolei e tal. E aí, uma época, eu comentei com ela que eu gostaria de fazer essa viagem e tal, e já achando que ela ia também se filiar à corrente do terror. E a Carolina me deu o maior apoio. Falou, não, pai, você vai, você é ajuizado, você é organizado, você gosta, te dá prazer, você tem que ir, porque logo você não consegue mais, porque a idade vai chegando. Então, se você tem vontade, se você organizou, então esse incentivo dela, para mim, foi bastante importante. Eu fui assim, não fui com a consciência pesada. O apoio dela foi muito legal, inesperado até. Eu acho que ela ia me criar algum embaraço, como o Tiago, que eu também entendo o Tiago, né? Eu acho que se o meu netinho André hoje falasse que vai fazer essa viagem que eu vou fazer, eu ia tentar pôr juízo na cabeça dele. Fernandão, eu vou fazer uma pergunta aqui, está chegando o aniversário do seu neto André. Quem adivinhar o que ele vai ganhar desconto no livro, hein? Vou ter que escrever aqui o que o André vai ganhar de aniversário. Ver se alguém acerta. Olha, os dois brinquedos que ele mais gosta são moto e carro. O André é doido por moto. Mas o vovô vai dar uma para ele, uma motinha elétrica, para ele brincar. Legal. Fernandão, a gente está chegando mais no fim, né? Tinha muita coisa para falar com você. Depois, se o pessoal gostar, a gente marca mais vezes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como surgiu a ideia de escrever o livro, né? Quando que você teve esse insight? E se você fez outras viagens, se você pensa em escrever outro livro? Olha, eu acho que escrever um livro está
está na lista do que fazer antes de morrer de qualquer pessoa, né? Eu acho que mesmo que ainda a pessoa não tenha descoberto, mas eu acho que todo mundo tem essa vontade, ou terá essa vontade um dia, de escrever um livro, sabe? É deixar uma marca aqui no planeta, quando a gente se for, fica aí ó, esse cara passou aqui, né? E dá para conhecer um pouco da pessoa, escrever um livro. Eu tive essa vontade durante muito tempo, mas nunca soube por onde começar, como puxar o fio da meada disso e tal. E aí eu fiz essa viagem. E principalmente nessa primeira parte que eu comentei, que eu ia sozinho, né? Que eu só fui encontrar na Alice lá, em São Luís, no Maranhão. Eu não costumo hoje viajar muito à noite, eu costumo chegar nos hotéis assim por volta de 5 horas da tarde. Não gosto de viajar depois do pôr do sol. Então eu ficava muito sozinho. Aí o que eu fazia? Eu tinha bastante amigos no Facebook, então eu chegava, tomava meu banho e tal, e pegava o celular e fazia um diário de bordo. Eu ia tirando fotos no caminho, postava aquele monte de foto e fazia um relato. E aquilo deu bastante engajamento, as pessoas acabavam me fazendo companhia na viagem, porque eu não estava sozinho, eu gastava muito tempo ali conversando, lugares às vezes onde não tinha televisão, então eram as minhas companhias. E eu, modéstia à parte, assim, eu escrevo bem, porque é da minha profissão, minha vida é escrever, né? Então eu escrevia, as pessoas gostam mais ou menos do que eu escrevo, e aí tinha bastante foto, e aquilo chamou a atenção de algumas pessoas, e entre elas um amigo que na época é o Marcelo Barros, que na época ele era jornalista da revista Motociclismo, e depois que eu já estava aqui e tal, a gente conversou, que eu já tinha escrito algumas matérias para a revista Motociclismo, também sobre viagem, e aí ele falou de eu escrever uma matéria para a revista sobre a viagem. E aí eu topei, achei legal, e aí comecei a escrever, só que a viagem era muito longa, a viagem de 30 dias. Como é que eu ia resumir 30 dias para enfiar numa revista que me dava lá umas 10 páginas, inclusive tinha que pôr foto e tal. Aí eu falei, Marcelo, não dá. Aí ele falou, e se fizesse todo mês? A gente foi conversando. Todo mês lança um capítulo. Eu falei, bom, se cada dia for um capítulo, foram 36 dias, são 36 capítulos, a revista é uma por mês, vai levar 3 anos. Mas eu já tinha começado a escrever. Aí eu falei para ele, não vou fazer, eu vou fazer o livro. E aí eu comecei a escrever o livro por conta do convite dele para fazer uma matéria da revista. Aí eu fui relatar todos aqueles textos que estavam e fotos que estavam no Facebook e fui desenvolver mais, porque é óbvio que eu não conseguia escrever muito no Facebook, pelo celular, porque era o celular pequenininho e tal, dava preguiça. Aí eu fui desenvolvendo e criando esse livro. Eu não sei, para mim não aparece se vai acabar ou não. Eu quero só deixar um recado para o pessoal que quiser comprar o livro, tá? Fernando, muito gentilmente, o livro dele custa R$ 59,90, tá, pessoal? Gentilmente, ele baixou o preço do livro para a gente aqui para R$ 29,90. Como é que vocês vão fazer para comprar o livro dele? Quem quiser ler, quem não leu ainda, quem quiser dar de presente, amanhã é Dia dos Namorados, né? Então, até amanhã, né, Fernandão? Compra lá pela Amazon. O link para comprar o livro, se vocês entrarem no perfil da Gelaboral, tem ali um link, né? Linktree. Clicando ali, o primeiro tópico é comprar livro, estradas e histórias, tá? Tá no link da bio que o pessoal fala. Compra ali, clica ali, até amanhã só, R$ 29,90, depois volta ao preço normal. Frete grátis para o Brasil inteiro, Fernando? Brasil inteiro. Fernandão, faltam 27 segundos. Agora apareceu para mim. Não vai dar tempo de falar daquela expedição que você não conseguiu fazer e nem eu. Fica para a próxima live. Tá bom, tá bom. Olha, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Foi muito gostoso, muito prazeroso. Essa 1 hora passou rapidinho. Muito obrigado. Agradeço todo mundo que ficou assistindo um pouquinho aí. Foi muito gostoso. Foi muito prazeroso.
Transamazônica, BR-230, no coração da Amazônia. Olha só, população ribeirinha, aquele monte ali de borboletas ali. Barquinho ali vai pescar. Carro passando perrengue aqui. Olha só. A ponte, vou passar essa ponte já já. Eita vontade de me jogar nessa água aqui. Olha lá. Um dos milhares de rios que cortam aqui o Amazonas, a Amazônia. Olha que coisa linda essa floresta. Aqui pelo menos ela não está empoeirada. As árvores estão bonitas. Aí aqui é uma habitação aí, não sei o que é, são índios, são